Doutora, o que acontece depois da sentença? Essa é uma pergunta que muitos inscritos já fizeram, muitos que não são inscritos também já fizeram, clientes. O que acontece depois que o juiz fala tem direito ou não tem direito? Se o juiz disse que o processo é procedente, quem é parte autora, quem é parte requerente no processo, vai só aguardar o prazo do trânsito em julgado. E como que funciona o trânsito em julgado, doutora? Calma, segura essa informação que eu vou explicar ao longo do vídeo. Mas e se o processo for improcedente, doutora? O que eu vou fazer? Eu que sou a parte autora. Calma também, que essa será a conversa do vídeo de hoje. Se você não conhecia esse canal, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Marli, sou advogada e vim aqui explicar para vocês o que acontece após a sentença. E a primeira coisa que acontece após a sentença é a intimação das partes para tomar conhecimento da sentença. Ou seja, vai intimar o requerido e o requerente para falar se eles concordam ou não, se eles têm alguma coisa para dizer contra aquela sentença. Claro, se o processo é procedente, ou seja, se a parte autora ganhou o processo, é claro que ela só vai esperar o trânsito em julgado. E aí o prazo para o trânsito em julgado varia se está no juizado especial ou se está numa vara. Então, nesses dois tem prazos diferentes. E também tem prazos diferentes quando se trata de requerido ente público. Quando o ente é público, o prazo dele, em regra, é em dobro. Ou seja, se ele tem 15 dias para apelar, que é um tipo de recurso que cabe contra a sentença, ele terá 30 dias úteis, mas é importante ressaltar que isso não acontece no juizado especial da Fazenda. E por que, doutora, não acontece? Porque a lei do juizado especial da Fazenda fala que eles não têm direito a prazo em dobro. E o prazo deles vai ser o prazo comum. O mesmo prazo que você, requerente, tem para interpor o recurso inominado, que é o recurso que cabe no juizado especial da Fazenda Pública e também no juizado especial civil. Então, nesses dois vai caber o recurso inominado. Se o seu processo está no juizado especial, o nome do recurso que cabe contra a sentença, porque você não concordou alguma coisa da sentença, se chama recurso inominado. Se o seu processo está na vara, o recurso cabível é a apelação. Se as partes forem partes comuns, privadas, a apelação será interposta em 15 dias. Agora, se é um ente público, esses 15 dias serão em dobro, então serão 30 dias úteis para eles apelarem caso eles não concordem da sentença. Quando o processo está na vara, tem ainda uma coisa chamada remessa necessária, que é um recurso qual a parte requerida não recorre. Ela não recorre, o próprio juiz vai pegar o seu processo, enviar para o tribunal de competência para ele analisar a sentença do próprio juiz. Por que isso acontece, doutora? Porque tem a lei que especifica que é obrigado em alguns casos a haver a remessa necessária. Não é em todos os casos que o ente público perde e vai haver remessa necessária, mas é uma regra e tem algumas exceções aí. Se vocês quiserem saber as exceções, deixe aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico só tratando das exceções às quais não cabe remessa necessária. Doutora, então a senhora está me dizendo que eu ganhei um processo, ganhei o meu processo e ele está na vara e o próprio juiz vai enviar o meu processo para o tribunal na forma de recurso? Sim, exatamente isso que eu estou dizendo. Eu abomino a remessa necessária, mas é um recurso legal. O meu processo ninguém recorreu, passou o prazo para recurso. O que acontece? A secretaria tem que certificar o trânsito em julgado, ou seja, é o martelinho que fala assim, não cabe mais recurso, não tem mais quem recorrer. Se você perdeu, perdeu. Se você ganhou, ganhou. Se você ganhou, se você é a parte autora e ganhou, tem que ser apresentado o cumprimento de sentença. Doutora, o que é o cumprimento de sentença? Bem, o cumprimento de sentença é quando o advogado da parte autora ou da parte requerida, quem ganhou a ação, quem ganhou, né, seja requerido, seja autor, vai apresentar o cumprimento de sentença. Ou seja, vai ver se tem obrigação de fazer lá, se tem aposentadoria para implantar, se tem adicional de periculosidade para implantar, se tem algum direito para ser implantado. Aí, pedir o cumprimento de sentença
sentença e falar para o juiz: olha, juiz, o senhor concordou aí, excelência, que ele tem direito a ter implantado tal direito. Implante-se o direito e aí a gente pede um prazo para ser implantado esse direito. Aqui no escritório a gente sempre pede que seja implantado o direito em 15 dias. Mas tem casos que o juiz determina a implantação em 10 dias, tem casos que é em 30 dias, depende muito do juiz em qual está o seu processo. Então vai depender muito aí para fixar o prazo para a implantação do direito. Implantou o direito? Ótimo, implantou o direito. Vai ser intimado as partes para apresentar os cálculos, se houver cálculos a serem apresentados. Se tiver só a implantação de direito, será implantado o direito e aí o processo vai finalizar, vai tramitar aí a finalização do processo. Agora, se tiver retroativos, valores a serem pagos, atrasados a serem pagos, neste caso, haverá a apresentação por parte do seu advogado dos cálculos do valor devido que você tem direito a receber. Aí o processo volta para o juiz para ele determinar a intimação da outra parte, do requerido, para ele analisar os cálculos. O requerido vem no processo, analisa se ele concorda ou não concorda com aqueles cálculos, e aí concordando com aqueles cálculos, ótimo, o cálculo vai ser homologado. Doutora, mas e se ele não concordar com os cálculos? Se ele impugnar o cumprimento de sentença? Nossa, se ele impugnar o cumprimento de sentença, aí começa o imbróglio. Tem 2 vídeos aqui no canal, vou deixar eles 2 aqui para vocês, aqui passando aqui na tela, para caso vocês queiram se aprofundar mais na impugnação ou cumprimento de sentença, porque aqui a gente vai fazer só um resuminho do que acontece após a sentença. Então, fazer um resumo a grosso modo após a sentença, as partes são intimadas para se manifestar da sentença, e aí o prazo vai depender se é juizado especial ou se é vara. Se for juizado especial, normalmente o prazo é 10 dias para se manifestar da sentença, para apresentar o recurso. Agora, na vara, quando o processo está na vara, são 15 dias para se manifestar da sentença. Aí, todo mundo concordou com a sentença, vai ter o trânsito em julgado, vai certificar o trânsito em julgado. Não tem um prazo aí para ser certificado esse trânsito em julgado. Mas depois que finaliza os 10 dias, se estiver no juizado, ou os 15 dias úteis que estiver na vara, é melhor dar uma ligadinha lá para a secretaria certificar o trânsito em julgado. Após certificado o trânsito em julgado, aí o seu processo vai começar a melhor fase, que eu amo a fase do cumprimento de sentença. Ai, doutora, por que você ama? Porque ainda não é a fase de receber. Cumprimento de sentença inicial não significa que você já vai receber em breve. Muito pelo contrário. Significa que o direito vai ser implantado, que aquele direito que você requereu, que você solicitou lá no comecinho do seu processo, ele vai ser implantado. E é isso que a gente está buscando. Os retroativos é só uma consequência do direito a ser implantado. E é por isso que essa, para mim, é a melhor fase do processo. Porque é o direito sendo implantado aquele que está buscando na justiça. Então, para mim, é a melhor fase. Aí começou o cumprimento de sentença, implantou o direito, vamos iniciar a fase de autorização de cálculos. E aí, nessa fase, a gente vai saber se o nosso processo, se for contraente público, se vai ser pago por meio de RPV, que é uma forma de pagamento, ou se ele vai ser pago por meio de precatório, que é outra forma de pagamento. Doutora, qual que é a diferença dessas duas formas? Vou deixar um vídeo aqui para vocês explicando qual a diferença entre essas duas formas de pagamento. Nossa, doutora, quantas coisas acontecem após ser proferida a sentença? Sim, muitas coisas acontecem. Muitos são os prazos, procedimentos a serem seguidos. Então, assim, após a sentença, tem todo um cronograma a ser seguido. O fato da sentença ter sido procedente, o fato da sentença ter me dado o direito inicialmente, não significa que esse direito já é meu. Muito pelo contrário, isso pode mudar tudo em um provável recurso, pode mudar tudo lá na frente com relação a valores. Um exemplo que eu gosto sempre de trazer são as ações de URV. Por quê? As ações de URV, por exemplo, às vezes a gente ganha a ação, mas na hora do cumprimento de sentença nem sempre a gente leva o direito. Então tudo pode acontecer mesmo depois que a sentença foi proferida e você teoricamente ganhou já de início aqui no primeiro grau. Pode acontecer muitas coisas no segundo grau, pode acontecer muitas coisas no STJ, no STF, pode acontecer muitas coisas no seu processo até chegar o trânsito em julgado, que é quando é garantido que não tem mais jeito, que a sentença vai ser aquela e pronto, acabou. Vocês conseguiram entender o que acontece depois da sentença? Se vocês entenderam, já deixa o like de vocês e o comentário aqui. Olha, doutora, eu entendi o que acontece depois de proferida a sentença. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!